Evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Hoje é dia de São João Bosco, presbítero, sacerdote. Uma imagem fiel de Cristo foi o que os jovens viram em São João Bosco. Padre nascido na Itália em 1815 e lá falecido em 1888. Foi o fundador dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora. Ele inspirou a juventude, inspirou os jovens no caminho da educação e da formação integral do ser humano. O mesmo Jesus que impulsionou esse grande santo, São João Bosco, a abraçar esta causa que nos faça hoje mais fortes também no espírito, alegres, festivos ao redor da mesa da palavra, ao redor da Eucaristia, para que possamos ser fortes no Senhor e sermos luz para os jovens do mundo inteiro, com a intercessão de São João Bosco. E o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: "O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou." E Jesus continuou: "Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra." Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse santo evangelho de hoje nos ensina que o reino de Deus é como quando alguém está ali espalhando a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, e a semente ela começa a germinar, ela vai crescendo, mas a pessoa que semeou não sabe como isso acontece. Ora, da mesma maneira, nós devemos ser semeadores, devemos lançar a semente na terra, mas nós não sabemos como essa semente, como essa palavra de Deus vai chegar ao coração das pessoas. Mas faça a sua parte, lance a semente, seja instrumento de Deus, leve a palavra de Deus, não só falando, mas com o seu testemunho, com a sua vida. E Jesus vai transformando o coração daquela pessoa que está vendo o seu testemunho, que está recebendo a palavra de Deus da sua boca. E essa pessoa ela vai no dia a dia, vai dormir, acorda, e aos poucos o coração daquela pessoa vai se transformando. Nós não sabemos como isso acontece, mas Deus faz com que esse coração vá se transformando e vão aparecendo ali as folhas, a espiga, os grãos que depois enchem a espiga. Então olha só, essa transformação do coração vai acontecendo no nosso coração, no coração de cada um. E a partir daí, nós temos que também lançar essa semente para que mais pessoas possam frutificar. E ainda Jesus disse aqui, com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola que a gente pode usar para representar o reino de Deus? E ele fala que é como um grão de mostarda. É algo muito pequeno. Você já viu um grão de mostarda? É algo que você coloca na mão, assim, na palma da mão, ele praticamente some, ele é bem pequeno. Mas algo que é pequeno, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças.
estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem se abrigar à sua sombra. Ou seja, o reino de Deus, ele é simples. Ele começa nas pequenas coisas, esses pequenos testemunhos do dia a dia, da nossa vida, da nossa palavra. Se semearmos, com certeza vai produzir grandes frutos, vai crescer grandes árvores e vai abrigar muitas pessoas sob a copa dessas árvores. Então Jesus continuava anunciando a palavra, para que as pessoas pudessem compreender, e isso reflete também em nossa vida, que não devemos nos cansar de anunciar a sua palavra. Devemos estar sempre levando a palavra de Deus, não só falando, mas vivendo, testemunhando. São os testemunhos que arrastam. Falar não é difícil. Difícil é viver, é testemunhar no dia a dia, mediante as dificuldades. Claro, é importante também levar a palavra de Deus para que as pessoas possam escutar e compreender, refletir, mas o mais importante é o nosso silêncio e o nosso testemunho, colocar em prática essa palavra de Deus e sermos testemunhas desta palavra.